Na carta de Paulo, o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Filemão. Nós vamos agora para o nosso segundo sermão, que contempla os versos 4 a 7. Nós vimos na primeira mensagem a saudação de Paulo, vimos bastante conteúdo, cujo aspecto que nós vimos foi amado por Deus. É o que ele diz ali, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Agora nós vamos ver amando a Deus e ao próximo. Eu farei a leitura dos versículos 4 ao 7, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Meus irmãos amados, imagine que alguém que não conheça você, nunca o viu na vida, e ele chega para o seu vizinho, ele chega para o seu colega de trabalho, ou ele chega, quem sabe, para os seus familiares, e ele pergunta, como ele é? Quem é ele? Como você definiria essa pessoa que eu estou procurando? O que será que essas pessoas diriam de você? Será que essas pessoas diriam que, olha, ele se veste assim, ele se veste assado? Ou será que as pessoas falariam do seu trabalho, porque você é um workaholic, você trabalha bastante, você trabalha pra caramba, e você provê todas as coisas para sua família, portanto, o que destaca em você é o seu esforço laboral, o seu trabalho? Ou será que, quem sabe, elas falariam das suas conquistas? Veja bem, ele trabalha tanto que ele adquiriu uma casa, adquiriu um carro, adquiriu um celular iPhone, adquiriu casa na praia, enfim, as férias são magníficas. Será que essas pessoas falariam isso de você? Ou será que elas diriam, não, ele é uma pessoa de fé. Ele é uma pessoa consagrada a Deus. Ele é alguém que ama a Deus. E, acima de tudo, ele é alguém que se importa com o seu próximo. Meus irmãos, Paulo está escrevendo para Filemão, e nessa perícope, nesse recorte aqui, ele está tratando exatamente disso, irmãos. Sua fé em Cristo, de Filemão, e seu amor prático para com os irmãos eram marcas visíveis, que até Paulo, na prisão, não foi impedido de ouvir falar sobre elas. Nós vamos ver isso, porque é isso que ele diz no versículo 5, quando ele diz que nós estamos cientes. Meus irmãos, o que somos diante de Deus deve necessariamente refletir no que os outros veem em nós. Veja, fé verdadeira, se nós dizemos que temos uma fé verdadeira em Cristo Jesus, essa fé não deve ficar oculta. Não deve ser uma fé 007, irmãos. O amor genuíno, ele não pode se esconder. E é neste ponto que Paulo, então, ele nos mostra como vivermos de modo digno do Evangelho. Primeiramente, amando a Deus, há uma conexão vertical, para que então nós amemos o nosso próximo, algo na horizontal. Mas eu gostaria de novamente apresentar um breve contexto, quando Paulo aqui escreveu a carta a Filemão. Ele está escrevendo a carta ao Filemão porque Onésimo, servo de Filemão, havia fugido de Colossos, da casa do seu senhor. Nós não sabemos por qual razão. Nós temos um indicativo no versículo 19, que Paulo diz assim, eu, Paulo, do próprio punho escrevo, eu pagarei. Pode ser que Onésimo havia defraudado o seu senhor Filemão em algum sentido. Pode ser, mas nós não sabemos se de fato foi isso que aconteceu. O que nós sabemos é que Onésimo encontra Paulo e encontra-o em Roma, 1.900 quilômetros de distância de Colossos.
E ao encontrar Paulo, ele é convertido pela pregação de Paulo, pelo ministério de Paulo. E agora ele passa a ser útil para Paulo. E tanto é que você percebe aí, no versículo 10, Paulo diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aí veja o que ele diz no versículo 11: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Mas o fato é que nesse encontro de Paulo com Onésimo, Onésimo com Paulo, há um silêncio, há um hiato aqui. Nós não sabemos como que aconteceu e por que aconteceu esse encontro de Paulo com Onésimo. Não nos é dito se Onésimo propositalmente foi em busca de Paulo ou se as circunstâncias da vida o fizeram encontrá-lo. Mas veja, Paulo, ao escrever essa carta, ele tinha duas intenções. A intenção era, então, reconciliar novamente o senhor de Onésimo com o servo dele, que era Onésimo, e também Paulo gostaria de que deliberadamente Filemão enviasse novamente Onésimo para Paulo, exatamente porque Onésimo era muito útil para o ministério de Paulo. Só que ele não queria que isso acontecesse sem o consentimento de Filemão. É o que nós vemos aqui no versículo 12. Veja você: eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, então, de Filemão. Meus irmãos, na semana passada nós vimos aqui na nossa exposição, na saudação, no prefácio aqui da carta de Paulo a Filemão, que ele estabelece 3 fundamentos do Evangelho que sustentam a vida cristã, antes de falar propriamente do conflito que ele vai apresentar para Filemão. Nós vimos isso, 3 fundamentos que sustentam a nossa vida cristã. E os 3 fundamentos o senhorio de Cristo, são o senhorio de Cristo, a comunhão da igreja, e também nós vimos aqui a graça que gera paz. E nós vimos tudo isso sob o título do amado por Deus. Hoje nós vamos ver, então, amando Deus e amando o próximo. Então, vou bater muito nesta tecla de amando Deus e amando o próximo. Porque, irmãos, todo aquele que é amado por Deus, necessariamente ele vai responder amando a Deus e amando ao próximo, porque agora ele foi habilitado pelo Espírito Santo para obedecer às verdades eternas contidas nesse santo livro sagrado. Amando a Deus e amando ao próximo. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, então, o versículo de número 4. Só vou pedir a gentileza, se alguém pode trazer um pouquinho d'água para mim. Então veja você. Veja como Paulo começa a carta dele aqui. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. O que Paulo está destacando aqui já no início desse versículo 4 aqui? Ele começa dizendo, irmãos, e aqui nós temos a ideia de continuidade, de algo habitual. O que ele está dizendo é que sempre ele dá graças ao Deus dele. É isso que ele está significando aqui. Ele está mostrando, Paulo, de início aqui, ele está mostrando que a sua gratidão, ela é habitual, ela é contínua, é algo que ele se envolve constantemente. Ou seja, a gratidão de Paulo não é uma gratidão ocasional. Não é que ele está grato hoje, não está grato amanhã. Não é que ele não está grato amanhã e depois ele está grato. Não, a gratidão, irmãos, é algo que deve ser habitual, é algo que deve ser constante, é algo que deve ser contínuo. Então, é importante... Obrigado, Varão. É importante nós notarmos aqui, já de início, que Paulo agradece. E ele não só agradece, ele tem uma vida de gratidão. E você sabe que, como eu disse aqui, ele está em uma situação não muito confortável. Ele está preso. E mesmo preso, ele se preocupa em manter o seu coração grato. Mesmo em circunstâncias difíceis, ele ainda continua em manter o seu coração
grato. Nem as algemas de Paulo são capazes de silenciar a sua gratidão. E repare no que ele diz. É importante quando a gente percebe que ele diz assim, ó, meu Deus. Esse pronome possessivo. Meu, é o que ele está dizendo aqui, o meu Deus. Significa, irmãos, que Paulo não trata a oração como forma genérica ou de uma forma genérica, de uma forma rasa, de qualquer forma. Quando ele diz meu Deus, ele se coloca diante de Deus com intimidade, em um relacionamento profundo. É o meu Deus. Eu não sei se é o teu Deus, mas é o meu Deus. Eu não vou me colocar diante dele de qualquer jeito. É um relacionamento pactual, irmãos. É um relacionamento de aliança, de relacionamento. Então ele diz, meu Deus, irmãos, existem dois tipos de orações. Existe aquela oração que você faz regularmente. E aquela oração que normalmente você faz regularmente, você faz de forma deliberada, voluntária. Já virou habitual, como nós estamos falando aqui. Já virou algo contínuo, normal na sua vida. Tem esse tipo de oração, porque você, ao fazer esse tipo de oração todos os dias, você reconhece a soberania de Deus. Você reconhece a justiça de Deus. Você reconhece o poder de Deus. Você reconhece a glória de Deus. Você reconhece a majestade de Deus. Então tem esse tipo de oração. No entanto, tem um outro tipo de oração. A oração que nasce das circunstâncias que nos empurram para Deus quando nós não temos outra saída. Lembro que nós falamos aqui, foi ministrado uma série também em Jonas. Primeiro capítulo de Jonas, Deus chama ele, convoca ele para que ele vá a Nínive. Ele toma outro rumo, ele vai a Jope, e depois ele pega um barco, ele vai para Tarsis, e depois ele então tem um momento ali com os tripulantes do barco, em nenhum momento ele fala com Deus. Ele passa o primeiro capítulo todo, Deus chamando ele, convocando ele, e ele em nenhum momento fala com Deus. Aí então acontece a tempestade, Deus controlando tudo para a sua glória, tem as sortes, e caiu em Jonas, né? As sortes caiu em Jonas. Então o que acontece? Os tripulantes jogam Jonas do barco para o mar. O peixe vem e engole Jonas. O que acontece? Jonas ora. O que restou para Jonas, então? Orar. Então Jonas orou. Meus irmãos, um amigo meu, um pastor amigo meu, estava me contando acerca de um acontecimento em sua congregação. Ele estava dizendo que um jovem casal cristão haviam se casado há pouco tempo. E esse jovem casal tinham momentos regulares de orações, de leitura da palavra. No entanto, com o tempo, eles começaram a arrefecer. E já não era mais tão regular assim. Com as demandas da vida, com os compromissos da vida, com o peso do dia, as coisas foram ficando cada vez piores. Cada vez menos eles liam a palavra, oravam juntos, até que veio um bebê. Esse bebê, ele veio com um problema. Teve que ir para o hospital e teve que colocar um ferro na cabeça. Quando o bebê estava internado no hospital, eles chamaram o pastor. Uma coisa terrível, não é? Nasceu um bebê, tem que colocar um ferro na cabeça. Mas foi um meio que Deus usou para fazer com que eles retornassem à comunhão com Deus, à comunhão com a igreja, para que eles voltassem a orar para o Senhor. E eu pergunto a vocês, meus amados irmãos, vocês são forçados a orar ou vocês oram regularmente? Qual das duas orações vocês fazem? A oração não deve ser, meus irmãos, somente em tempos difíceis. Orar é abrir o coração diante do nosso Deus em todo o tempo. Queridos, se você não ora, se a igreja não ora, se a família não ora, nós estamos arruinados. Foi o meio que Deus decretou para que nós pudéssemos ter as realizações dos propósitos dele para a nossa vida. Foi a oração, é o meio de graça mais eficaz para que o propósito de Deus se manifeste na nossa vida.
É a oração, meus irmãos. Se nós não oramos, nós estamos em apuros. Você está em apuros? Graças a Deus, porque ainda assim a prova do amor de Deus é que Ele envia esses tempos de dificuldades para que nós voltemos a Ele, irmãos. Um dos sinais de um coração que não se inclina para a oração é que esse coração se mantém distante da reunião de oração. Esse é um evidente sinal de um coração que não está inclinado à oração. Eu não estou falando para aqueles que não podem, estou falando para aqueles que não querem, que trocam, que priorizam outras coisas. É desses que eu estou falando. É um evidente sinal que o teu coração não está inclinado para orar. Diferentemente daquele coração que está inclinado para a oração. Ele anseia pela reunião de oração, porque ele quer orar pelos outros e com os outros. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está dizendo, um coração agradecido é um coração que tem relacionamento com Deus. E um coração que tem relacionamento com Deus é um coração que sempre está envolvido com oração. Sempre, é inevitável. Se você tem relacionamento com Deus, necessariamente você sabe disso se você tem. Você está em constante oração. Não importa o lugar que você esteja. Não importa a condição que você se encontre. Você está em oração porque a tua vida depende disso. A tua vida não é tua. A tua vida é de Deus e, portanto, você entrega em todos os momentos da sua vida. Quer sejam bons, maus, é de Deus. Deus cuida de mim. Deus é por mim. É o Senhor, irmãos. É o Senhor. Então eu pergunto, uma pergunta final para esse primeiro ponto aqui. Viver de modo digno do Evangelho é ter um coração agradecido e um coração orador. Você tem um coração agradecido? A segunda pergunta é, se você tem um coração agradecido, você tem um coração que ora a Deus? Porque, irmãos, o inverso é verdadeiro. Se você não ora, se você não tem uma vida constante de oração, você não tem um coração agradecido. E provavelmente você está segurando as rédeas da sua vida você mesmo. Você não entregou ainda para Deus. Vamos ver o versículo 5. Olha só, diz assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui é interessante porque Paulo continua aqui, ele faz o que nós chamamos de quiasmo. Quiasmo é quando duas frases externas e internas, não necessariamente frases, mas o ponto é, o termo externo e o termo interno, eles se conectam. Esse é um recurso literário, é um dispositivo literário. E veja você, quando ele diz assim, ó, amor está conectado com todos os santos. Fé está conectado com o Senhor. Esse é o quiasmo. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Filemão, eu estou ouvindo do amor que você tem para com todos os santos e da fé que tens para com Jesus Cristo. É isso que Paulo aqui está dizendo nesse versículo 5. Agora, o interessante é que ainda continua o gênero do gerúndio no português, ou no particípio aqui do grego. Ainda a ideia de continuidade, ainda a ideia de habitualidade, ainda a ideia é de constância. Ou seja, constantemente, Paulo na prisão, ele ouve acerca do amor e da fé de Filemão. Interessante, ainda tem essa ideia aqui de continuação. Então perceba, irmãos, que a fé de Filemão, ela não está apoiada em qualquer coisa. A fé de Filemão está apoiada em Cristo Jesus. É uma fé vertical.
É uma fé vertical, que se apresenta e é expressada, manifestada de forma horizontal, com todos os santos. E a fé verdadeira, portanto, ela se apoia no amor recebido de Deus em Cristo. E se a fé verdadeira se apoia no amor de Deus recebido em Cristo, ela necessariamente, meus irmãos, ela vai se manifestar de forma prática, em amor prático para com todos os santos. Porque nós estamos respondendo ao amor de Cristo, ao chamamento de Cristo. Então nós manifestamos em ações práticas esse amor que já recebemos de Cristo Jesus. Fé aqui não é um mero conhecimento que Paulo está tratando aqui com Filemão, mas é uma confiança viva, constante, contínua. Uma fé enraizada no amor de Cristo. E uma fé, irmãos, enraizada, profunda, no amor de Cristo, não é uma fé circunstancial. Não se trata de uma fé circunstancial. Você não é movido pelas circunstâncias que te permeiam, ou pelos teus sentimentos. É uma fé que está enraizada em Cristo. É uma fé sustentada pela graça, é uma fé que é dependente de Cristo Jesus, ou dependente do Evangelho. Porque a Bíblia diz que a fé vem por onde? Por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vistas. Essa fé, ela é absorvida das Escrituras, e não de qualquer outro meio fora das Escrituras. Essa é a fé verdadeira, meus irmãos, porque essa fé nos dá segurança a despeito do que você vive, ou do que você está vivendo. Seja das dificuldades, das mazelas, dos dramas, das crises, dos traumas que você viveu, ou está vivendo, ou que vai viver, ou dos triunfos, das vitórias, das conquistas. Independente. Fé é fé em qualquer momento, em qualquer circunstância. Essa fé tem propósito. E veja que a fé não depende de algo relacionado aos nossos projetos. Você não tem fé para viver da maneira que você acha que você tem que viver. A fé está relacionada com Deus. Tem propósitos salvíficos, propósitos redentores, propósito de missões. Você e eu fomos vocacionados quando fomos chamados por Cristo Jesus para sermos um embaixador do Evangelho, onde quer que você esteja. Por isso que nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos por fé, porque nós servimos ao nosso Senhor, não ao nosso patrão, não à minha esposa, não ao meu marido, ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, meus irmãos. A fé verdadeira é mais, portanto, do que dizer que nós cremos em Jesus. Mas é viver em Jesus. Nós temos vivido em Jesus, irmãos, porque todos nós temos as nossas demandas. Todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. A questão é se nós estamos vivendo de fato a nossa fé em Cristo Jesus. Será que a nossa fé tem sido só uma confissão dos lábios? Só um discurso? Ou nós temos confiança prática e diária no nosso Senhor? Veja, aí ele vai falar ainda então do amor, aqui, o amor para com todos os santos. E esse amor, ainda no versículo 5, esse amor aqui, ele é fruto do quê? Não é fruto do acaso. Esse amor prático aqui é fruto da fé que ele tem em Jesus Cristo, uma fé genuína que vai gerar um amor prático. Então, irmãos, é interessante que a gente pode até ilustrar assim, né? O que seria um amor prático hoje na sua família, por exemplo? Se você disser para sua esposa, ou a esposa fala para o seu marido, eu te amo, mas a sua esposa ou o marido não demonstra esse amor para o seu cônjuge, será que é um amor prático? Se seu patrão diz para você fazer algo, e você diz que faz, vai fazer, e não faz,
Será que isso é amor prático? Irmãos, nós devemos ter um amor prático. Tratando de relacionamento conjugal, por que hoje muitos casais, eles não conseguem enfrentar os seus dilemas, os seus problemas individuais? Porque são duas cabeças, não é? Dentro de um relacionamento, é complicado. Cada um tem a sua posição em determinadas coisas. O marido às vezes quer ir jogar futebol, a mulher não quer que ele jogue. E assim acontecem as crises. Porque não está fundamentado nisso que nós estamos vendo, irmãos. O amor está fundamentado, está apoiado na fé. Casamento não foi para que eu sirva. Casamento não é para que eu sirva a minha esposa e nem ela para me servir. Casamento é para glorificar a Deus. Se nós entendermos isso, tudo muda. O prisma muda. As coisas mudam. Aí passam dificuldades, passam perrengue, porque não estão fundamentados naquilo que deveriam estar. A sua fé não está balizada, apoiada em Deus, em Cristo Jesus. Nosso casamento é para a glória de Deus, irmãos. E se assim não pensarmos, nós certamente vamos ter opiniões diferentes, vamos ter conflitos, vamos ter crises, e pode acontecer até uma cisão no casamento por, sei lá, porque a toalha ficou em cima da cama. É para Deus, irmãos. Como tudo, casamento também é para Deus. O amor não é sentimentalismo. O amor é sacrificial. É sacrificial. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é dar a vida pelos irmãos aqui nesse texto? Nós estamos falando de amor sacrificial. Obviamente que nós não vamos morrer pelo nosso irmão, mas nós vamos nos negar pelo nosso irmão. Nós vamos perdoar, nós vamos servir, nós vamos suportar, nós vamos cuidar, nós vamos interceder. Meus queridos irmãos, quem tem fé em Cristo, quem tem essa fé em Cristo Jesus, necessariamente ele não consegue deixar de amar o povo de Deus. Por isso que nós devemos refletir, irmãos, se nós estamos, de fato, amando o povo de Deus. Com esse amor sacrificial. Esse amor que está apoiado na fé que nós dissemos que temos em Cristo Jesus. Nosso amor pelos irmãos é seletivo, porque Paulo está dizendo amor para com todos os santos, toda a igreja. Será que nosso amor tem sido seletivo na igreja? Ou ele se estende a todos os santos? E aí nós temos aqui ainda, é interessante falar, dentro do versículo 5, sobre as marcas da igreja, porque a fé e o amor são marcas visíveis da igreja. Vejamos, Paulo, ele direcionou a carta dele, como nós vimos semana retrasada, para Filemon, para Áfia, para Arquipo e para toda a igreja. E o que significa igreja, meus irmãos? Igreja é a comunidade chamada das trevas para a luz. Nós não temos luz em nós mesmos, não temos. Nós somos chamados para a luz. As marcas visíveis de uma igreja, irmãos, não é a estrutura da igreja. Não é a programação da igreja. Isso não é a marca visível da igreja, mas é a fé e o amor mútuo entre os irmãos. Essa é a marca distintiva da igreja, irmãos. Nós somos chamados para sermos luz, amando o nosso próximo. Amando o nosso próximo. Se nós não amamos o nosso próximo, irmãos, provavelmente a fé que nós dizemos que temos em Cristo Jesus, ela é capenga, está com dificuldade. Nós devemos rever o nosso cristianismo, porque nós estamos nos enganando. Amar a Deus e amar o próximo, vertical, horizontal. Ninguém vive o seu cristianismo isolado, nós não somos uma ilha.
Deus salvou uma igreja, um povo para ele. Ele fez aliança com o povo. E Filemão é o exemplo vivo de alguém que habita em Cristo. E por isso, irmãos, ele reflete Cristo na comunhão com a igreja. Queridos irmãos, onde a fé sem amor, vejam bem, onde há fé, onde nós dizemos como igreja que temos fé, mas não temos amor prático, não tem igreja. Veja quão sério é isso. Não tem igreja. Estamos nos enganando. Não tem igreja, irmãos. Onde há fé e amor, por outro lado, Cristo é visível na igreja. Vocês lembram o que diz João capítulo 13? Jesus ali vai dizer que amou os seus até o fim. Mas ele diz que verdadeiramente seus discípulos seriam conhecidos porque eles demonstrariam amor uns para com os outros. Se vocês amarem uns aos outros, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Nós devemos amar, irmãos. Amor prático, não amor de lábio. Não amor de discurso, mas um amor sacrificial. É custoso, mas é benéfico. É a igreja do Senhor. São os santos de Deus para com todos os santos. Será que nós estamos sendo apenas frequentadores da igreja? Apenas frequentadores, apenas eu venho aqui me alimentar no domingo, 2 horinhas no máximo. E depois eu vou para casa e vivo minha vida como cristão que eu digo que sou, da maneira que eu acho que eu tenho que viver. Nós temos que repensar algumas coisas, irmãos. Nós temos que repensar. Veja agora o versículo 6. Diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo continua orando. Paulo aqui está orando por algo que necessariamente a igreja deve praticar. Comunhão. E comunhão aqui é koinonia. É compartilhar, é mutualidade. A gente vê isso em Atos capítulo 2, versículo 42. Mas Paulo está dizendo aqui a respeito da comunhão, no versículo 6, essa comunhão que é procedente da fé, ele vai dizer para que a comunhão da tua fé significa procedente da sua fé, para que essa comunhão ela seja eficaz, para que ela seja operosa, não é? E que produza o resultado esperado. É isso que significa que operosa, ou na tradução eficaz, ou seja, que funcione de verdade. Filemão, que a tua koinonia, que a tua comunhão funcione de verdade. Claro que Paulo já está pensando para o que ele vai dizer ali na frente a respeito do desafio de Filemão perdoar Onésimo, se reconciliar com Onésimo e quem sabe então deliberadamente enviar Onésimo de volta para Paulo. Provavelmente ele já está pensando nisso ao dizer aqui a respeito da comunhão. Essa comunhão que vem através do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Meus irmãos, uma fé em Cristo Jesus, motivada e alicerçada no amor, deve se manifestar na comunhão ativa para com os irmãos. Em uma comunhão ativa. Paulo está dizendo que todos os seguidores de Jesus Cristo devem compartilhar do mesmo amor e da mesma graça proveniente de Cristo Jesus, porque koinonia, a comunhão que ele se refere aqui, que é procedente da fé, e essa fé de quem já conhece Cristo Jesus e que, portanto, tem um amor prático na igreja, deve ser compartilhada como comunhão. E não é só em relação de bens, não é só em relação de comidas ou qualquer outra coisa material, mas sobretudo de generosidade, de bondade, de amor, de graça, de misericórdia. Essa é a verdadeira koinonia, essa é a verdadeira comunhão, porque é muito fácil, o ímpio também faz isso, irmãos. O descrente também faz isso, e talvez muito melhor do que os crentes, diga-se de passagem.
Às vezes você convoca as pessoas por uma necessidade, o crente dá mais que o descrente dá mais que o crente, sendo que o crente tem condições de dar mais, porque ainda está pegado a algumas coisas. Então ele está falando aqui exatamente daquilo que é de dentro, irmãos. A comunhão que Paulo está falando aqui para Filemão é de dentro, porque Filemão vai ter que tomar uma decisão a respeito de Onésimo mais adiante. Isso nós vamos ver na semana que vem, a partir do versículo 8, que aí ele vai tratar do problema em si. Então é interessante quando Paulo fala isso aqui, a respeito dessa generosidade, da koinonia, de compartilhar aqui esse amor e essa graça provenientes de Cristo Jesus, porque ele encerra o versículo dizendo isso mesmo, todo o bem que é em nós para com Cristo. Então a oração de Paulo é uma oração que Paulo está fazendo aqui. Essa oração aqui contempla e enfatiza que fé e amor não são apenas sentimentos interiores, apesar que vêm de dentro, mas não deve ficar aqui dentro. Olha que interessante, não deve ficar aqui dentro, deve produzir efeitos concretos na vida da igreja, fortalecendo a comunidade e promovendo o bem em Cristo. Irmãos, não devemos ter uma fé isolada, não devemos. A fé, ela deve ser compartilhada, fé que gera envolvimento com os outros. Tudo isso é possível no pleno conhecimento de Cristo Jesus. A comunhão só é eficaz quando é fundamentada no reconhecimento da graça e bondade que possuímos em Cristo Jesus. Veja, irmãos, a comunhão só é eficaz quando ela é fundamentada no reconhecimento da graça e bondade que possuímos em Cristo Jesus. Se você reconhece que você não merecia a graça de Deus, você vai compartilhar a graça com quem você acha que não merece. Se você acha que você não merecia amor da parte de Deus, você vai compartilhar amor com quem você acha que não merece o teu amor. Porque você não merecia nada. E Deus lhe deu em Cristo Jesus. Quem somos nós para não compartilharmos e repartirmos isso com o nosso irmão ou com o nosso próximo? A igreja só será saudável quando entendermos que não é só eu e Deus. Irmãos, a igreja não será saudável quando ela pensar é só eu e Deus. Eu saio daqui, vou para minha casa e passo a semana inteira de novo na minha casa, depois domingo eu venho para cá. Não é só você e Deus, irmão. Igreja não é isso. Igreja é nós em Cristo. Nós em Cristo. Senão, não é igreja. E estamos nos enganando. É nós em Cristo. Não devemos viver a fé de modo individualista, mas como parte de um corpo. Parte de um corpo, irmãos. Nós somos um corpo. Esse corpo não está mutilado, não deve estar mutilado. Esse corpo tem um cabeça. Ele dirige essa igreja. E ele está dizendo para que nós tenhamos amor prático. Esse cabeça é Cristo Jesus, irmãos. Nós seguimos o cabeça. Se Cristo não for o cabeça da igreja, então quem é o cabeça? Sou eu o cabeça? São os membros? Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Se você professa que é Cristo, confessa na sua vida que é Cristo o cabeça, então sigamos o cabeça, irmãos. Sigamos o cabeça. A igreja deve ter uma fé operosa. E essa fé que é operosa, e como nós vimos na liturgia, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 3 e 4, necessariamente, essa fé que é operosa, ela vai gerar unidade. Ela vai gerar unidade, porque nós estamos seguindo o cabeça. O cabeça. Meus irmãos, a fé que não se compartilha é uma fé estéril. A fé que não produz frutos é uma fé morta. A fé que não se aprofunda em Cristo é uma fé vazia. Mas a fé que ama é uma fé que compartilha. É uma fé que conhece a Cristo. E essa fé é eficaz e transforma uma comunidade. Transforma a igreja, irmãos. Você percebe essa comunhão, essa koinonia com os irmãos. A igreja é uma só. A igreja é uma unidade. E ela sabe que ela foi vocacionada para ser testemunha de Cristo. E para servir, para trabalhar na obra de Cristo Jesus. Essa obra não é nossa, irmãos. Nada disso aqui é nosso. É tudo Deus.
Às vezes um irmão está sobrecarregado, o outro irmão está vendo que ele está sobrecarregado, mas ele não se dispõe a ajudar o irmão. Pensando que talvez a igreja seja do irmão, sei lá. E ele não faz parte daquilo que o irmão está fazendo. Ele faz, porque é uma unidade. Não tem separação nesse sentido. Obviamente que Deus chamou uns com alguns talentos diferentes do outros. E cada um vai servir em uma determinada área. Mas Deus chamou a todos, irmãos, como uma unidade. Vejamos, por último, agora, o versículo 7. Diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Alegria aqui significa gratidão. Gratidão. E conforto aqui é consolação, que tem o significado de encorajamento. A alegria que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é uma alegria espiritual. Quando ele diz aqui, tive grande alegria. Essa alegria é uma alegria espiritual. E o conforto aqui, essa consolação, é um ânimo renovado que Paulo então teve por saber das ações de Filemão. Ambos procedem do amor de Filemão e não de circunstâncias externas. O que Paulo está dizendo é que ele não viu propriamente as ações externas de Filemão ao cuidar da igreja. O que ele está dizendo é que ele percebeu algo que está dentro de Filemão. É essa alegria que produziu, que Paulo teve em ver o que estava dentro de Filemão. Isso consolou Paulo. Isso confortou Paulo, isso encorajou Paulo, isso reanimou Paulo, isso revigorou Paulo na prisão, em saber Filemão deu frutos. Provavelmente em algum período em que Paulo pregou em Éfeso, estava em Éfeso, ele conheceu Filemão. E depois, Filemão e Epáfras. E Filemão era um dos líderes da igreja em Colossos. E agora Paulo está dizendo assim: eu me alegro com o meu filho. O evangelho está dando frutos, porque eu vejo que dentro dele existe uma fé verdadeira que produz ações práticas de amor para com a igreja do Senhor. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Os corações dos santos, diz Paulo aqui para Filemão, têm sido reanimados por ti. E corações aqui, nas escrituras, significam literalmente entranhas, que tem o sentido de afeições profundas, a sede das nossas emoções. Esses corações aqui do povo, eles foram reanimados, ou seja, Filemão dava refrigério para o coração do povo. Filemão, ele restaurava as forças dos irmãos daquela comunidade. Observe, irmãos, que Filemão, nós vemos aqui no versículo 2, que Paulo direciona também a carta, e a igreja que está em sua casa. Então veja, Filemão era hospitaleiro. Ele recebia a igreja na sua casa. Mas ele não somente recebia a igreja na sua casa, ele cuidava da igreja. Meus irmãos, lamentavelmente hoje, aqueles que se dizem igreja do Senhor não abrem a sua casa para receber a igreja. Não cuidam da igreja nesse sentido. Eu não sei por qual razão, irmãos, mas eu sei que não é bíblico. Isso eu sei. Se você, por qualquer motivo que você acha justificável, não tem aberto a sua casa, não tem convidado os irmãos para ir na sua casa, você de alguma forma está transgredindo algo que a Bíblia diz que nós devemos ser e fazer. Sermos hospitaleiros, ser hospitaleiros. E à medida que nós abrimos a nossa casa, pode ter certeza, tanto as pessoas são edificadas, porque você tem algo para transmitir para elas, quanto você também tem algo a receber delas. Mas nós estamos mais preocupados com as coisas que são transitórias, que são passageiras, do que com as coisas que são eternas, como a unidade da igreja. Porque você quer, um dia, estar diante do Cordeiro, celebrando como um só povo,
e louvando a Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo. Por que não começamos agora? Por que não começamos agora? Então, Filemão apenas não cria num ambiente de hospitalidade, mas era instrumento de descanso espiritual para a igreja que se reunia em sua casa. E a pergunta, irmãos, que fica: quando as pessoas se aproximam de você, assim como elas se aproximavam de Filemão, elas saem carregadas? Ou elas recebem alívio de você? Será que elas saem reanimadas? Ou elas saem com um peso ainda? Ou elas saem sem nada? Porque talvez você está tão ocupado, às vezes nós estamos assim, né? Tão preocupados, isso acontece mesmo. Tão preocupados com as nossas coisas, com a nossa vida, com as nossas demandas, com as nossas responsabilidades, com os nossos compromissos. Quando uma pessoa vem falar conosco, a gente tudo que quer é fala logo. Eu tenho mais o que fazer. Você não entregou nada para a pessoa saiu mais pesada, porque se ela foi te procurar é porque ela confiava que você teria algo para dizer para ela. Mas nós preferimos enxotá-la porque estamos preocupados com as demandas e os compromissos que são transitórios e passageiros muitas vezes, do que com a unidade da igreja. Queria concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: o amor de Filemão, ele reflete o amor de Cristo. O amor de Filemão aponta para o amor de Cristo. O amor de Filemão é reflexo do amor de Cristo. O verdadeiro descanso nós encontramos somente em Cristo Jesus. Mas nós devemos refletir isso na vida dos nossos irmãos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Se nós formos a Cristo na vertical, irmãos, necessariamente nós vamos refletir na horizontal. Agora, se nós não estivermos conectados com Cristo, nós não vamos refletir, irmãos. Nós podemos falar o que for, vamos ser crentes de boca, só de palavras, mas não de ações. Quem vive amando a Deus e ao próximo, vive de modo digno do Evangelho. E é isso que nós estamos tratando, meus irmãos. E daremos continuidade na semana que vem. Estamos aqui vendo como viver de modo digno do Evangelho. Ser cristão não é apenas ter fé e amor em palavras, mas ser instrumento visível da graça de Deus que restaura. Paulo, preso, podia não ter liberdade, mas tinha alegria em saber que Filemão vivia sua fé de modo digno do Evangelho. Nós vimos aqui no versículo 4 que Paulo agradecia. Nós vimos aqui no versículo 5 que Paulo reconheceu a fé e o amor de Filemão. No versículo 6 nós vimos aqui que Paulo, ele também reconheceu a eficácia da fé de Filemão. E no versículo 7 nós vimos aqui que Paulo se alegrava e se confortava no amor prático que reanimava corações da igreja. Portanto, meus irmãos, eu encerro. Viver de modo digno do Evangelho é viver em fé que confia em Cristo e em amor que serve aos irmãos, amando a Deus de todo o coração e amando ao próximo. Mas amando o próximo com ações concretas. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós somos uma igreja. É unidade, irmãos. Que seguimos um cabeça, Cristo Jesus.